dos Salmos, apesar de não estarmos fazendo uma exposição de continuação numérica, mas de alguma forma crescente, tratando dos primeiros até os últimos, considerando alguns salmos, escolhendo alguns deles para expor. Hoje nós iremos expor o Salmo número 50, quero convidá-los a que ouçam atentamente a leitura do texto sagrado. Salmo de número 50, diz assim a palavra do Senhor. Salmo de Asaf. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até ao poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, e eu falarei. Ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos, continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não poderia, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touro, ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifícios de ações de graças, e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus: de que te serve repetires os meus preceitos e teres dos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Sentaste para falar contra teu irmão, e difamas o filho de tua mãe. Tens feito estas coisas, e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei, e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará, e ao que prepara o seu caminho, dar-lhe que veja a salvação de Deus. O Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém. Senhor Deus, graças te rendemos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu favor dispensado sobre as nossas vidas, que nos garante o estar de pé neste dia, e que o Senhor, ó Deus, nos dê graça para que neste momento sejamos edificados, abençoados através da exposição da tua palavra. Visita o teu povo, vai, ó Deus, ao encontro de cada coração, e que o Senhor atue conforme a tua soberana vontade, o teu soberano querer, para a edificação da tua igreja e do teu povo. Venha, ó Deus, nos tratar com a tua santa e bendita palavra. Visita, ó Deus, o teu povo em suas necessidades. Que a tua palavra venha corrigir, limpar, santificar, fortalecer, encher também de esperança no Senhor, confiantes que o Senhor é fiel para cumprir as tuas reais e verdadeiras promessas. Ó Deus, abençoa o teu povo. Queremos, ó Deus, clamar de maneira especial pela vida, ó Deus, de Rafaela, de seu filhinho, que o Senhor é o Deus da vida, o Senhor é aquele que cria e sustenta. Rogamos, ó Deus, que o Senhor visite aquela criança no hospital, com o teu poder, com a tua graça,
e que o Senhor, ó Deus, possa curá-lo de sua enfermidade, possa sustentá-lo com a tua boa mão, e que em todas as coisas, ó Deus, os teus filhos sejam agradecidos e exaltem o teu excelso nome, e que em tudo a tua graça seja o sustento, e que em tudo o teu favor seja a força para as suas vidas. E em todas as coisas, ó Deus, o Senhor seja glorificado. Por isso pedimos ao Senhor, que é o dono e é o poderoso, é o dono de tudo e aquele que tem todo o poder. Rogamos a Ti e descansamos em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Fala aos nossos corações nesta manhã, em nome do Teu Filho amado. Amém. Irmãos, este salmo faz parte de um conjunto de salmos intitulados de sapienciais ou salmos de sabedoria, em que estes salmos tratam especificamente de uma instrução da parte de Deus quanto à vida, à doutrina, à vida doutrinária e prática do povo de Deus. São salmos que tratam diretamente de algum aspecto doutrinário. Não que os outros salmos não façam isso, mas esses chamados sapienciais, eles acabam abordando especificamente um aspecto da doutrina, da relação de Deus com o seu povo. E aqui o tema predominante deste salmo é a aliança de Deus, é o seu pacto com o seu povo. Acredita-se que Deus está aqui chamando o povo a uma avaliação a respeito desta aliança e um conserto, uma renovação e um conserto a respeito da aliança do Senhor. É uma santa convocação em que o objetivo principal é um conserto, um renovar da aliança de Deus com o seu povo. Isso ensina que, de alguma forma, de tempos em tempos, Deus chamava e ainda chama o seu povo a esta avaliação, a esta análise a respeito da aliança do Senhor. Ou seja, Deus convoca o seu povo para que o seu povo seja confrontado com as cláusulas que regem a relação pactual de Deus com o seu povo, que é a sua lei. E à luz da lei, o povo é confrontado se de fato estão se comportando como um povo que faz parte da aliança de Deus. Ou seja, é Deus avaliando o povo a respeito de sua maneira de ser, para que eles sejam de fato confirmados como povo da aliança, como um povo que pertence a Deus. Então esse salmo fala de que tempos em tempos Deus fazia isso e ainda faz. O culto é a oportunidade de Deus convocar o povo para uma avaliação a respeito de sua aliança, através da sua palavra. Ou seja, é através desse momento de confrontação de Deus com o seu povo que o Senhor vai denunciar os desvios e convocar ao conserto, ao arrependimento, a um retorno ao Senhor por parte do seu povo. É nessas convocações que Deus faz prestação de contas com o seu povo. Nós estamos na aliança do Senhor, nós estamos na igreja, pertencemos ao povo de Deus, não para vivermos como nós queremos, mas segundo o querer e a vontade do Senhor. Então o culto, o ajuntamento solene, a congregação é também um momento em que Deus passa em vista o seu povo, em que Deus faz avaliação, em que Deus faz uma confrontação. É o momento que Deus faz prestação de contas, confrontando o seu povo com a sua palavra. E em detectando o desvio desse povo, convoca ao arrependimento, à mudança. Mas também é uma oportunidade de fazer a distinção entre os verdadeiros e os falsos. Exatamente o que nós vamos ver neste salmo, onde o salmista vai dizer que Deus chama o seu povo para julgar. Deus é o julgador do seu povo, ou seja, para fazer uma avaliação, para analisar a vida deste povo e então detectar e tratar os seus desvios. Então Deus é quem nos julga. Em última instância, Deus é o julgador do seu povo. Quem acredita que Deus não julga, que Deus é amor, Deus é misericórdia, que Deus só trata o seu povo com amor e misericórdia, mas Deus continua sendo justo, e a justiça de Deus se manifesta na sua igreja no tratamento dos nossos pecados,
na correção dos nossos desvios, no tratamento de nossas iniquidades através de sua palavra e de sua disciplina. E este salmo fala sobre isso, que Deus nos chama não só para nos falar a respeito de suas bênçãos, que Deus nos chama para uma santa convocação, não só para receber o nosso culto, mas também para nos tratar, mas também para nos julgar segundo o seu padrão de justiça na sua palavra. É provável que este salmo especificamente tenha sido escrito para ser usado na cerimônia de renovação da aliança que acontecia em uma das festas de Israel, que era a festa dos tabernáculos, de 7 em 7 anos. De 7 em 7 anos acontecia a festa dos tabernáculos, e nela havia um momento em que o Senhor, de maneira formal, realizava a renovação da aliança, que se dava por meio de uma série de sacrifícios e pela leitura da lei e pela aplicação dela à vida do povo de Deus. Então este era um momento muito importante em que Deus fazia a renovação da sua aliança, reafirmação de sua aliança com o seu povo. Então acredita-se que este salmo foi escrito para ser usado na festa dos tabernáculos, neste momento de renovação da aliança. E por que isso é importante? Porque Deus sabe da tendência do coração humano de desviar-se dele. O homem já nasce, por conta de sua natureza, desviado e distante do Senhor. E mesmo após a regeneração, em que somos reconciliados, ainda pela presença do pecado, somos tendentes, inclinados a nos desviar do Senhor. Por isso que o crente também precisa de conversão. Conversão não é uma necessidade somente do ímpio, do não regenerado. O não regenerado precisa de uma conversão inicial, de retorno, de religação a Deus, de reconciliação, em que nesta caminhada ele precisará de sempre estar sendo levado de volta para Deus, sempre estar sendo tratado na necessidade de conversão, porque a ideia de conversão é voltar, é dar meia volta. E pecado é exatamente o contrário disso. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos tira do caminho da santificação. O pecado nos desvia dos propósitos santificadores de Deus. Então, o que é o arrependimento, o que é a conversão? É o retorno a isso. Então, o crente se desvia. O desviado não é só aquele que está lá no mundo, fora da igreja, da convivência. Existem crentes na igreja desviados. Desviar-se é exatamente entrar no pecado e enveredar por um tempo neste caminho. Desviar-se é pecar e permanecer por um tempo no pecado. Converter é voltar, é exatamente abandonar o pecado e voltar-se para o Senhor. Então, quando o crente peca, ele está desviando-se da comunhão plena, da santificação, do caminho de retidão, do caminho de perfeição. Então, quando ele se arrepende, ele volta. Não é um ligar e desligar de Deus, mas é um ligar e desligar de processo de santificação, de caminho de santificação. Quando eu peco, eu me desvio deste caminho. Quando eu peco, eu tomo atalhos na minha caminhada cristã. Quando eu me arrependo, eu volto a este caminho de santificação. Então, o crente precisa de conversão. O crente precisa de converter-se dos seus pecados, ou seja, de reconhecer, confessar e abandonar os seus pecados. Então este salmo fala exatamente de como Deus conhece a natureza do seu povo, que ainda é tendente a pecar, que ainda luta com a presença do pecado, por isso é capaz de desviar-se do Senhor, transgredindo a sua lei, pecando contra Deus. E Deus então, como justo juiz, vem chamar este povo à consciência, vem através da sua palavra despertar a mente dos crentes e convocá-los a arrependimento, a conversão ao Senhor. O culto, por isso que um dos elementos do culto é a confissão de pecados. Nós temos no culto reformado um momento específico em que os crentes são confrontados com a lei de Deus, para que diante do espelho divino vejam as suas falhas, a sua sujeira, o seu pecado,
e diante desta realidade, também conheçam, pela graça de Deus, o Evangelho de Cristo, a graça providenciada ao perdão e a justiça que nos limpa, que nos purifica. Então, o culto é este momento em que Deus nos confronta com a realidade de nossos pecados e nos chama a um conselho. Então, este salmo fala sobre isso, que o culto é um momento em que Deus também trata o nosso coração quanto aos nossos possíveis desvios diante de Deus, de que nós podemos estar diante do Senhor, podemos estar diante do culto, podemos estar diante da cerimônia, mas desviado de Deus em nosso coração. Como disse Jesus Cristo aos fariseus, citando Isaías: esse povo me louva com os lábios, mas em seu coração me reprovam. Ou seja, nós podemos estar diante de Deus desviados de Deus. É sobre isso que este salmo fala. Deus então convoca o povo e faz uma denúncia de que o povo estava desviado do Senhor, estava agindo contrário aos princípios da aliança, e Deus chama a um conselho, mostrando que o Senhor faz isso de maneira plena em Cristo, quando Jesus vem e revela exatamente este julgamento de Deus para com Israel, o seu povo, mostrando que o Senhor os convocava para um arrependimento, para um retorno, pois haviam se desviado do Senhor. Irmãos, este salmo também nos prepara para uma realidade final, em que o Senhor, através de Cristo, fará prestação de contas com o seu povo no dia do julgamento final. E ali não haverá mais oportunidade de arrependimento, apenas a declaração final da sentença divina. Por isso esse salmo é urgente e importante para nós pensarmos que o culto é uma oportunidade de adorarmos ao Senhor, de aprendermos de Deus, mas de sermos confrontados a respeito de se de fato somos filhos da aliança. Vejam comigo como que o salmista nos apresenta esta realidade de Deus renovando a sua aliança através da confrontação, através do julgamento. A palavra de Deus nos julga o tempo todo. E qual é o objetivo disso? Primeiro, o salmista vai nos mostrar que Deus através do culto, o justo através do culto, vai chamar o seu povo para a avaliação pactual. E como é que ele faz isso? Através do culto, Deus nos chama para uma avaliação pactual, ou seja, para nos analisar como membros do pacto, da aliança. E a primeira coisa que ele faz ele julga através da sua palavra. Ele julga o seu povo através da sua palavra. Qual o instrumento que Deus usa para nos julgar? A sua palavra. Vejam comigo, versículo de 1 a 7. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente, desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio, perante Ele. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio, perante Ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. A primeira coisa que o salmista está falando é que Deus é quem faz esta convocação. Que Deus está convocando o seu povo para uma santa convocação, um ajuntamento solene, e chama como testemunha toda a sua criação, toda a natureza. Aqui ele usa a linguagem que nos lembra o momento que o Senhor deu a lei a Moisés, quando no monte o Senhor manifestava através da natureza, raios, através dos trovões, através dos terremotos, do fogo que se descia sobre o monte, que Deus convoca a natureza, a criação inconsciente, para ser testemunha da sua fala, da sua relação com o seu povo. E ele diz então que Deus chama, Deus convoca o povo de
todos os lugares, falando exatamente dessa santa convocação, de quando Deus chamava o povo para se reunir em torno do lugar que ele se revelava especificamente, o tabernáculo depois do templo, e para que este povo pudesse ouvir a voz de Deus. Deus como o Deus deste povo, Deus como o Senhor que o chamou a uma relação pactual, Deus como aquele que chamou para a aliança, o administrador desta aliança, chama para julgar, para avaliar, para analisar como está vivendo este povo. Isso é interessante porque quando nós olhamos para o texto que fala a respeito da festa dos tabernáculos, em Deuteronômio capítulo 31, abram comigo, em Deuteronômio capítulo 31, se esse texto, esse salmo foi escrito para ser usado na festa dos tabernáculos, ele é muito significativo, porque lá é dito que neste dia o povo deveria ouvir a lei de Deus. Vejam, versículo 9 a 13, Deuteronômio 31, de 9 a 13. Esta lei escreveu a Moisés e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Ordenou-lhes Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que este escolher, lerás esta lei diante de todo Israel. Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos, os estrangeiros que está dentro da vossa cidade, para que ouçam, aprendam e temam o Senhor vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, para que seus filhos que não souberam ouçam, aprendam a temer o Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra, a qual ides passando o Jordão para possuir. Então, se este salmo foi composto para ser cantado no dia da festa do tabernáculo, ele renovava esta maneira, a ideia de como Deus então confrontava o seu povo com a sua lei, com a sua palavra. Então o povo deveria ouvir a lei de Deus, e ali de maneira ordinária o povo era confrontado a respeito de seus pecados, de como eles estavam vivendo, se estavam de acordo com os princípios de Deus para aqueles que estão na aliança com Ele. Ou seja, a lei dizia como é que o povo deveria de fato cultuar, viver de maneira que expressasse com o povo que pertencia a Deus em uma aliança especial. Então ele está dizendo: venham ouvir Deus confrontar vocês com a sua palavra, venham ouvir o julgamento que Deus está pensando e pensa a respeito. Agora aqui ele vai dizer que havia manifestações especiais em que Deus não só falava através de uma leitura ordinária da lei, mas em alguns momentos Deus se manifestava de maneira extraordinária, levantando um profeta, um sacerdote, para dizer: vocês estão ouvindo aí o que está na lei, olha como ela diz que Deus quer que nós procedamos, mas olha como vocês estão vivendo. Ou seja, alguém era levantado para explicar e aplicar aquela realidade da lei no coração do povo. E uma denúncia específica é feita no Salmo. E qual é essa denúncia? De acordo com a lei de Deus, o povo estava praticando um culto errado, idólatra, porque o povo estava apegado apenas aos aspectos externos das cerimônias, esquecendo-se dos preceitos e dos princípios estabelecidos pela lei, do que é o culto a Deus, dos aspectos espirituais da adoração, de que não é a cerimônia, não é o elemento, não é o rito por si só, mas são os princípios espirituais em torno deles. Ou seja, o povo estava se relacionando com o culto de uma maneira apenas cerimonial, estavam participando dos sacrifícios de animais de uma maneira supersticiosa, estavam tratando o sacrifício como um fim em si mesmo, quando na realidade ele era um meio para revelar a verdade no coração contrito, temente, e para revelar uma realidade de um Deus providente, misericordioso e gracioso para com o seu Deus. Mas essas verdades estavam fora do culto naquele contexto. O povo estava apenas participando, confiante no aspecto externo da cerimônia. E essa é a denúncia. Ele disse: eu quero denunciá-los. Venham ouvir a respeito do que eu penso sobre o que é a adoração. Venham ouvir a minha lei, venham ser confrontados. Eu tenho uma denúncia para fazer.
Isso mostra, meus irmãos, que quando a palavra de Deus, a lei foi nos dada exatamente para confrontar a realidade de um coração pecaminoso que precisa ser tratado por Deus. Uma pregação que não mostra a realidade da radiografia do coração humano dado por Deus, de que Deus nos confronta com a realidade do que Ele quer e do que nós queremos, do que é a nossa verdade e a verdade de Deus, que a nossa é mentirosa, forjada, do que é que Deus quer de nós, da nossa tendência de fazer como queremos, em vez de como Deus quer, de fazer a nossa vontade e não a dele. Então a palavra de Deus é sempre uma confrontação a isso, porque somos tendentes a esse desvio da verdade. Então a pregação tem um objetivo importante: confrontar o nosso coração sobre que verdade está regendo a nossa vida, que lugar tem a palavra de Deus, que lugar tem o culto, como nós estamos vivendo e adorando, se ela expressa a vontade de Deus, se ela está expressando a vontade revelada de Deus ou a nossa vontade. Então o Senhor disse: eu tenho uma denúncia, venham, eu vou julgar o meu povo, venham toda a natureza a ver, é o momento de julgar o meu povo, porque eu sou um Deus justo, eu sou o juiz, eu sou aquele que julga. Então venham ouvir, congreguem todos os santos, juntem todos para o que tem aliança comigo. E como é que o povo respondia a aliança? É Deus quem faz aliança e o povo é colocado dentro dessa aliança. Ou seja, qual era a resposta? Deus escolheu, Deus chamou este povo, Deus proveu libertação para este povo. Como é que o povo respondia? O povo respondia através do seu culto, através da adoração. O sacrifício de animais era uma forma do povo responder a Deus. Porém, não era somente um rito era uma tipologia, um símbolo, uma figura de verdades espirituais que deveriam estar no coração. Mas o povo estava agindo de maneira supersticiosa por estarem desviados da palavra do Senhor. E que denúncia é essa? O que a lei de Deus está confrontando? Que verdade é essa? Deus então vai julgar primeiro o pensamento deste povo. Usando a sua lei, Deus vai trazer à tona o que está no coração. Este é o poder da palavra de Deus. Quando a Bíblia é pregada com fidelidade, quando o Evangelho é exposto, a lei e o Evangelho em sua harmonia de relação são pregados com fidelidade, Deus está desnudando o homem, Deus está despindo o homem, Deus está trazendo à tona aquilo que está escondido em nosso coração. Deus está revelando a realidade de nossos corações. Por mais que Ele não aponte especificamente, de maneira geral, Ele nos expõe diante da sua lei. Quanto à realidade, cada um ouvindo com sinceridade e despertado pelo Espírito Santo de Deus, sabe como Deus está lhe desnudando, como Deus está tirando suas máscaras, como Deus está trazendo à tona, através da sua palavra, a realidade de um coração exposto. Por isso que Jesus é a palavra de Deus, por isso que Jesus é a verdade extrema de Deus, porque Jesus Cristo, através da sua palavra, olha para o coração e expõe ele de uma maneira absoluta. Então ele está dizendo: chame o meu povo, que eu vou fazer uma denúncia. E ele vai começar julgando através da lei, mostrando o que estava no coração daquele povo. E o que é que estava no coração daquele povo? Na realidade, não estava uma adoração, não estava uma verdade, a palavra de Deus não estava guiando a maneira deles cultuarem e viverem. Estavam desviados da palavra de Deus, mas aparentemente certos, aparentemente corretos. Por quê? Porque eles cuidavam em ter uma aparência através da relação com o rito. Eles se preocupavam com o exterior, como isso vai ser anunciado posteriormente em relação aos fariseus. Mas veja, versículo 8: não repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. Da tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos. Pois são meus todos os dias, pois são meus todos os animais do bosque, as animais, os milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não pediria, pois o mundo é meu e quanto dele se contém. Acaso como eu carne todos, bebo sangue de cabritos?
oferece a Deus sacrifício de ações de graças, cumpre os teus votos para com o Altíssimo, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. O Senhor disse: eu não tenho problema com o sacrifício de vocês, com o rito, e se o problema não está no rito, porque eu estabeleci. Deus havia ordenado o sacrifício de animais como forma de adoração. Ele diz: o problema não está no rito, o problema não está no elemento do culto, o problema não está no ato cultico em si, o problema está no coração de vocês. É que vocês estão se relacionando com estas cerimônias, com estes ritos, de maneira errada. Vocês não estão movidos pelo princípio espiritual ensinado pela lei. Ou seja, qual era o objetivo do sacrifício de animais? O objetivo do sacrifício de animais era ensinar verdades espirituais. Primeiro, da necessidade do povo ser redimido por ser pecador, a necessidade de uma redenção, de uma purificação, de uma santificação, a necessidade de ter um lavar para os pecados, dele ser tratado. Segundo, a necessidade que alguém faça isso por ele, porque ele não pode fazer. O homem não pode se purificar, o homem não pode se livrar dos seus pecados, o homem não pode resolver o problema do pecado por si só. Então o sacrifício ensinava a necessidade de outro que tem capacidade de fazer isso por ele. Terceiro, esse outro é providenciado pelo próprio Deus. Deus escolhia como era o animal, o tipo de animal, que óleo deveria ser ofertado, qual era a maneira dele ser ofertado, as características dele, para mostrar que Deus é que providencia o verdadeiro substituto, que pelo seu sacrifício nos salva. Então essas verdades espirituais estão na lei, e o povo de Deus deveria entender isso. Ao participar, eles deveriam então, como é que eles demonstrariam que de fato reconheciam a necessidade de purificação? Confessando seus pecados, orando. O problema é que aquele povo estava chegando no culto, participando das cerimônias, e achando que o fato simplesmente de ter trazido um animal para ser degolado, seu sangue ser derramado, era suficiente. E o povo não orava confessando, não via necessidade de confessar, de falar de seus pecados, de demonstrar tristeza, de ao ouvir a lei, eles então se entristecer e dizer como pecadores somos, como miseráveis somos. Não sentiam pesar pelo pecado, achavam que simples fato de terem levado o animal, de terem se preocupado com um rito externo, de levar o animal para ser degolado, aquilo era suficiente para aplacar a ira divina. Como era a crença dos povos pagãos em relação aos seus ídolos. Achava-se que quando levava uma oferenda para o Deus comia aquela comida, e então a sua ira era aplacada. Quando Deus, as mitologias grega, egípcia, romana, está cheia dessas crendices, dessas ideias de que os deuses se iram contra os seus fiéis, e para aplacar a ira dos deuses faz-se oferendas a eles, e eles comem essas oferendas, e ao comerem as oferendas, a sua ira é aplacada. É por isso que Deus está dizendo: vocês estão pensando que eu sou como os deuses pagãos, vocês estão me tratando como se eu fosse um igual a esses deuses criados e inventados por esses homens. Eu não como carne, eu não peço sacrifício a vocês porque eu como carne de bode, eu não peço um bode porque eu como carne, eu não peço derramado sangue porque eu bebo sangue. Não é assim que minha ira é aplacada. Não é comendo a carne do animal. Você acha que simplesmente, então, como é que eles acreditavam? Deixou lá, Deus vinha, comia, Deus dava um jeito de comer. Por quê? Eles acreditavam nisso? Claro que eles nunca viram Deus comendo isso, mas veja como é interessante a influência do pensamento pagão neste povo. Como é então que os deuses pagãos comiam? Acreditava-se que através dos seus sacerdotes, dos seus profetas, eles então encarnavam, eles entravam, o Espírito, o Deus entrava, aproveitava aquele receptor humano e através dele se saciava com a comida. Como acontece hoje nessas religiões espiritualistas de raiz africana, em que acredita-se que os orixás tomam o corpo daquelas pessoas e através dela comem as coisas que são ofertadas a eles. É a maneira deles se saciarem. Então Deus está dizendo: eu não sou assim, não é assim que a minha ira é aplacada. Vocês me tratam como simplesmente chegam lá e dizem assim: Senhor, come este bode e está tudo resolvido. Senhor, toma aí o sangue. Ele diz: não é assim. Vocês estão pensando de maneira errada.
Qual é a adoração? Qual é o objetivo do sacrifício? É demonstrar arrependimento, necessidade de perdão. Então como é que vocês demonstram isso? Falando seus pecados, orando, confessando, botando diante de Deus um coração contrito, humilhado. O sacrifício é a exteriorização da disposição de um coração arrependido, humilhado, contrito. Deveria ofertar o sacrifício demonstrando reconhecimento de que era pecador. Então Deus diz: o que é que me agrada? É o sangue do animal que vai aplacar a minha ira? Ele disse: não. Até porque não são os bichos, eles são símbolos, eles são figuras do verdadeiro mediador, Jesus Cristo. Ali é uma maneira deles aprenderem sobre Cristo. Não estavam aprendendo sobre Jesus Cristo, não estavam aprendendo a respeito de sua condição de pecado, não estavam aprendendo a respeito da providência de Deus, não estavam aprendendo a respeito da justificação pela fé somente no mediador providenciado por Deus. Estavam participando do rito como um fim em si mesmo. Como muitas vezes a gente faz, acha que simplesmente cantar música certa sobre Deus, ouvir a pregação, ouvir a leitura da palavra de Deus, participar das orações, isso por si só é suficiente para agradarmos a Deus? Não. A maneira como eu participo disso, quais são as disposições espirituais que movem meu coração para isso? O que está em meu coração? Quais são os objetivos que me levam a fazer isso? Como no meu coração ouço a palavra de Deus? O que eu entendo a respeito do sacrifício de Cristo? Por que foi necessário? Quem sou eu diante de Deus? Quem sou eu em Deus através de Jesus Cristo? Essas verdades, se elas não estiverem em nosso coração, o nosso culto é um mero rito, é uma mera cerimônia sem sentido. É isso que o Senhor está dizendo. Eu não vos reprovo pela cerimônia em si, mas como no coração de vocês estão se relacionando com ela. Um rito vazio, sem sentido, sem verdade espiritual, sem verdadeiro discernimento espiritual. O Senhor disse: um culto assim não me agrada. Então ele julga o povo dizendo: olha o que está no coração de vocês estão pensando a respeito dele. Eu não sou isso, meu culto não é isso, as minhas ordenanças não servem para isso, eu não sou comedor de carne. O que satisfaz a minha justiça não é a morte de bichos, mas é o meu substituto providenciado. Sou eu que providencio um sacrifício agradável, porque a minha questão não é fome. Vocês não poderiam saciar a minha fome, vocês jamais poderiam saciar as minhas necessidades. Eu não tenho esse tipo de necessidade. Olha o que agrada a Deus. Ele disse: ações de graças e cumprimento dos votos. Ou seja, é exatamente a confissão confiante na providência de Deus que leva a gente a agradecer. O sacrifício era para o povo agradecer a Deus porque ele já havia providenciado o substituto, ele já havia providenciado a salvação. Então o Senhor julga as intenções do coração, e muitas vezes a gente maquia, a gente disfarça a intenção do nosso coração com uma aparência fingida. Participa do rito, participa da cerimônia do culto, sem compreender e sem dispor o coração de maneira correta, sem entender de fato e de verdade o que aquilo significa, sem ter a disposição espiritual exigida por Deus. Contrição, humilhação, gratidão, fé. Então Deus julga as intenções do nosso coração. Ele mesmo sabe o que está em nosso coração. E quando ele não encontra a disposição correta, ele diz: converta-se disso. Se a motivação do seu coração para adorar a Deus não é segundo as Escrituras, não é como Deus pensa, é como você pensa, arrependa-se disso mesmo. O culto é para agradar a Deus. O culto é para expressar a nossa gratidão por aquilo que Ele é e faz, revelado na sua palavra. Mas Ele também vai julgar não só as intenções do coração, mas as atitudes. A palavra é para mostrar o que está no nosso coração, mas também como estamos agindo, principalmente fora daqui. Olha que coisa interessante, ele vai dizer, a partir do versículo de número 16: mas ao ímpio diz Deus: de que te serve?
repetires os meus preceitos. Teres nos lábios a minha lei. Uma vez que aborrece a disciplina, rejeita as minhas palavras. Se vês um ladrão, que te comprates com ele, e o adúltero que te associas, soltas a boca para o mal e a tua língua trama enganos. Sentas para falar contra teu irmão e difamas o filho da tua mãe. Primeiro, o Senhor denuncia a intenção errada do coração, que está no coração, porque o povo não estava compreendendo, tendo discernimento espiritual a respeito da cerimônia, do que ela significava, a necessidade de disposições espirituais corretas. Ou seja, não é simplesmente dar o dízimo e assim está resolvido, é dar o dízimo com a disposição de um coração que entende por que eu dou, para que eu dou, com que propósito eu dou. Não é simplesmente ler a Bíblia, participar do rito, do culto e assim, não está resolvido, mas é participar entendendo o que aquilo espiritualmente significa. Mas é mais que isso, é também agir em consonância com essa verdade que está no coração e dizer assim: olha, é fácil pegar a palavra de Deus e falar dos atributos de Deus no culto, na hora que a gente canta, na hora que a gente lê a Bíblia, e falar das verdades espirituais da Bíblia, ler a palavra de Deus e falar que eu acredito nela no culto quando eu estou lendo ela. Agora ele diz, mas o problema é que muitas vezes o meu povo está usando a palavra na boca, mas no coração não é a palavra que rege as suas ações. Ele diz, este povo está usando, tem a lei na boca, fala da minha lei, mas a minha lei não rege. Ou seja, quando a lei diz não adulterarás, ele não só não se preocupa em fugir do mandamento, da transgressão dele, como também não se preocupa em denunciar quem faz. Olha, o Senhor está denunciando a prática pecaminosa e a associação com a prática pecaminosa. Não é pecado só transgredir ou omitir a lei, mas é pecado também nos calar diante da transgressão e da omissão da palavra de Deus. Ele diz, mas eu vejo o meu povo numa falsidade tremenda, fala de santidade no culto, usa a minha palavra falando de retidão, de limpeza, mas no dia a dia eles se calam diante da falcatrua, da corrupção, da mentira, do engano, muitas vezes se beneficiando. Calado, diz, olha, se você não falar nada, eu lhe mantenho no seu trabalho, você fica aí quietinho, faz de conta que você não viu nada, faz vista grossa, vai andando porra com a barriga. O Senhor disse, mas a lei não serve só para o culto. Os preceitos morais da lei não é só para o culto, é para a vida. Ele diz, eu tenho uma denúncia para fazer para vocês. Aqui vocês parecem tudo santos, aqui vocês parecem tudo piedosos, aqui vocês parecem cumpridores da minha lei, mas no dia a dia de vocês eu vejo o que é que vocês fazem. Vocês sentam para falar mal dos outros, são maliciosos, enganadores. Aqui vocês dão um abraço, dão um tapinha nas costas, dizendo assim, meu irmão, que amor, mas senta para falar maliciosamente uns dos outros, fofoca, mentem, disseminam contendas. Soltas a boca para falar o mal, te associas com quem rouba, com quem mente, com quem engana, com quem adultera. Fica calado, não denuncia. Irmãos, não somos só chamados para praticar o bem, mas também para defender o denunciando o mal. Paulo é extraordinário quando ele interpreta muito bem o que Cristo quis dizer, o crente ser sal e luz do mundo. Sabe o que significa crente ser sal e luz do mundo? Em sentido bem simples o crente é aquele que confronta o mundo em seu pecado, mostrando os seus pecados e mostrando Cristo como aquele que os redime e os livra de seus pecados. Como é que eu faço isso? Denunciando o pecado, julgando, dizendo, olha o que Deus pensa, olha o que o Senhor pensa a respeito disso. Paulo falou isso muito bem em Efésios. Ele diz assim, que não só os que fazem, mas os que consentem. Ele diz assim, não façam, não coadunem com as obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, reprovai-as. Eu não só sou chamado para me afastar das trevas, mas sou chamado para dissipá-la. Como é que eu, um crente, sou luz na mente de um ímpio que é treva? Eu chego para ele e digo assim, isso é pecado, arrependa-se, olha o que o Senhor pensa sobre isso. Isso é pecado, leva para o inferno, a transgressão da lei de Deus. É assim que você é luz, dissipando trevas. Mas não. Bom, se eu falar, vou ficar muito evidente, até melhor ficar quieto. O Senhor diz que aquele que se inicia diante do pecado é cúmplice do pecado. Mas aí eu vou perder meu emprego. Qual o problema? Mas eu vou perder minha vida. Qual o problema?
o Senhor disse que estaríamos sujeitos a tudo isso. Em meu nome, por causa da minha verdade, farão exatamente isso com vocês. Ser luz nas trevas é estar em perigo constante, é estar sob ameaça constante, mas também sob a proteção de Deus. Brilharemos até o dia e aonde Ele quer que nós brilhemos. Mas o Senhor diz que quando a luz que há em nós é trevas, quão grandes trevas são. Quando a luz do Evangelho está em nós, não serve para irradiar a mente das pessoas, não serve para confrontá-las e mostrar a luz da cruz, a luz da redenção. Que luz somos nós? Quando nós que somos sal, não damos sentido, não preservamos a podridão desse mundo de sua podridão, fazendo a diferença moral, ética e espiritual, para que servimos? O Evangelho que não confronta o pecado, que não chama o pecador a um conserto com Deus. É isso que ele está dizendo. Vocês não só estão cometendo, como estão sendo cúmplices. Deus julga as nossas intenções e também as nossas práticas. Ele está exatamente dizendo: olha o que vocês estão pensando e olha como vocês estão vivendo. É isso que a pregação bíblica faz. É a voz de Deus chamando e julgando as nossas intenções. Olha, vê se o seu coração está pensando como eu quero que pense. Vê se na sua vida você está vivendo como eu quero que você, que reflete uma pessoa que pertence ao Senhor, que de fato está na sua aliança. Aí a última coisa que ele diz é fantástica. Deus nos chama para nos julgar, Deus nos chama para nos confrontar com o Senhor da aliança, para fazer distinção entre os verdadeiros e os falsos. Deus julga a sua igreja para fazer distinção entre os verdadeiros e os falsos. Olha o que o versículo 21 até o 23 nos diz: tens feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. O que prepara o seu caminho, dar-lhe que veja a salvação de Deus. O Senhor diz que por um tempo, aparentemente ele estava em silêncio, ou seja, não havia manifestações visíveis do julgamento de Deus através dessa convocação clara. Mas toda vez que o povo se reunia e ouvia a lei, era Deus julgando. Mas o coração estava tão empedernido, o coração estava tão endurecido, tão insensibilizado por conta da prática contínua do pecado, que o povo já não mais ouvia a leitura e a pregação como a confrontação. Deus precisava de tempo em tempo usar os seus profetas para despertar a consciência e dizer: vocês pensam que porque eu não estou matando um por um quando peca, eu estou achando bom isso aí? O silêncio de Deus quanto à sua disciplina nos dá uma falsa sensação. A gente acha que o Deus da antiga aliança não é o mesmo da nova. A gente acha que o Deus que se revela em Moisés, na lei, não é o Deus que se revela em Cristo, na graça do Evangelho. É o mesmo. Apesar de que sua maneira de se manifestar tenha mudado em alguns aspectos, como a do juízo, por exemplo. Deus com muito mais frequência visitava em juízo o seu povo e o mundo, de maneira que se falava a respeito, não que Deus não esteja visitando com juízo, mas nós não sabemos porque não há continuação da revelação. A revelação diz que Deus se manifesta do céu contra a impiedade, que Deus se revela contra a impiedade, mas a gente vai perder a sensibilidade até de entender como Deus se manifesta em ira e juízo. Mas é óbvio que não com aquela frequência que se tinha na antiga aliança. Como aconteceu com Nadab e Abiú, o fogo veio e matou na hora. Como Uzá, que o fogo do Senhor veio e matou na hora. E o Senhor disse: matei por causa disso. Matei porque vocês transgrediram e profanaram a minha lei, o meu culto. O fato da gente não ver a manifestação do juízo de Deus imediato sobre o pecado dá a gente uma falsa sensação. E que falsa sensação é essa? Primeiro, de que Deus, de alguma forma, está tendo uma complacência conosco.
que eu sou, porque eu me calei, você acha que eu sou igual a você? Você acha que eu sou esquecido como você? Você acha que eu sou lento como você? Você acha que eu sou mentiroso, que digo uma coisa e não faço? Que eu digo que eu pulo, que eu sou juiz, que eu sou justo, que eu sou zeloso e não sou? Você acha que eu sou como você, que promete e não cumpre? Você acha que eu sou mentiroso de dizer que eu sou uma coisa e não sou? Que eu digo que eu sou santo e zeloso? Você diz que é santo, mas não é? É impuro, é pecador? Eu não sou como, mas o fato de eu não lhe chamar logo para a prestação de conta, você tem uma falsa sensação sobre mim. E isso que a gente vê hoje. As pessoas acham que porque, ainda assim, rapaz, essa maneira de você cultuar aí está errada. Onde é que está errado? Aí logo, a gente mostra para a vida e diz, não, rapaz, se tivesse errado não crescia. Se tivesse errado, Deus não deixava acontecer. Quem disse? É exatamente essa sensação errada que os ímpios têm, que é descrita por Salomão. Por não vir logo o juízo de Deus sobre as más obras, o coração dos filhos dos homens se dispõe a pecar. Em Eclesiastes capítulo 5. Por não vir logo o juízo, aí os ímpios pensam que Deus está sendo complacente, que Deus está sendo conivente, que Deus não é tão santo assim, que Deus não é tão radical assim. Pelo contrário, nós confundimos o silêncio de Deus com complacência. Nós confundimos a paciência e longanimidade de Deus com conivência. Deus não é conivente, Deus não concorda com o pecado nunca, mas Deus tem a paciência para esperar o dia de tratar o pecado. E quando Deus nos chama para o culto e a palavra dele é pregada e nós somos confrontados, julgados em nossos pensamentos e palavras, é para que nós sejamos revelados se pertencemos de fato, de verdade, à aliança do Senhor. Como? Não é se somos perfeitos, não é se já alcançamos perfeição, não. É como nós lidamos com essa confrontação. Quem de fato pertence à aliança, quem de fato é o povo de Deus, quem é de fato regenerado? É aquele que é puro e santo neste mundo? Não. É aquele que, confrontado com a palavra de Deus, ele se humilha. Olha o que ele diz: tens feito estas coisas e eu me calei. Você pensava que era como você? Versículo 22. 21 ainda, pensavas que eu era aquele igual, mas eu te arguirei e porei tudo a tua vista, mas eu virei e te confrontarei. Agora, olha a distinção das reações. Considerai, pois, nisto vós que esqueceis de Deus, vós que vos desviastes. Considere, quando eu vos confrontar com a minha palavra, quando eu vos colocar diante da minha lei, pense, considere. Arrepende-se, porque os que não se arrependerem, eu vou despedaçá-los, eu vou triturá-los, eu vou destruí-los, sem que ninguém possa tomá-los de minha mão. Ah, Deus é bonzinho, é misericórdia, Deus é amor. Olha o que ele diz: eu vou triturar, eu vou pegar vocês, eu vou quebrar vocês todinho, sem sobrar um pedaço. Vocês não vão servir para nada mais. E ninguém vai poder dizer assim: não faça isso. Ninguém vai poder livrar. Por isso que Deus é o ser mais temível que existe. Porque se Ele vier para nos julgar e nos condenar segundo a sua reta justiça, nós estamos destroçados. É o termo do Salmo. Para que eu não vos despedace sem haver quem vos livre. Para isso, é preciso que vocês arrependam-se. Reconheçam. Ações de graça, sacrifício de ação de graça é exatamente ter fé, temor, humilhação diante de Deus. Preparar o caminho exatamente. Como é que o caminho é preparado? Aí João aparece no Novo Testamento dizendo que ele é o preparador do caminho de Cristo, dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho, o povo já é chegado, o reino de Deus. Como é que alguém entra na aliança com o Senhor? Como é que alguém de fato pertence à aliança de Deus? Quando ele tem um coração contrito, humilhado, arrependido. Como é que a gente prepara o nosso caminho? Como é que a gente cresce? Como é que a gente de fato é confirmado no caminho do Senhor? É a nossa humilhação. É quando o coração regenerado se revela em humilhação. Confrontado com a palavra de Deus, não rebela-se contra ela. Confrontado com a palavra de Deus, não fica se justificando. Confrontado com a palavra de Deus, não fica procurando culpados. Confrontado com a palavra de Deus, não fica se protegendo. Se humilha, se coloca, se humilha diante do Senhor e diz: Senhor, tem compaixão e misericórdia de mim.
então confirmarei na salvação de Deus. O Senhor nos julga para nos confirmar, ou então para nos reprovar. Quem são os verdadeiros filhos da aliança? Aqueles que ouvem a voz do Senhor e atentam, ouvem a sua palavra e se submetem. Confrontado, se humilha e confia na providência. Por que ele tem ação de graça? Porque ele não tem nada para ofertar de si mesmo, ele não tem nada para fazer para ter a salvação. Ele agradece pelo que Deus já providenciou e confia em sua providência. Eu não tenho que fazer nada para ser salvo, eu tenho exatamente que abrir mão do que eu acho direito de fazer alguma coisa. Eu tenho que abrir mão de minha justiça, de minhas próprias obras e confiar naquelas que estão em Cristo. E somente nele. Portanto, meus irmãos, que nesta manhã, confrontados com a palavra de Deus, o Senhor possa nos confirmar em sua aliança. Não como quem é perfeito, mas como quem tem o coração regenerado e está no caminho da perfeição em Cristo Jesus. Que Ele pois nos abençoe. Amém.